Olá pessoal, então voltando aqui a mais uma aula. Nessa aula eu vou mostrar para vocês a modelagem de dados e também algumas ferramentas que eu utilizei aqui para fazer essa modelagem do diagrama de classes do nosso sistema de vendas. Então, vamos aqui. Antes de começar, eu só queria falar aqui que eu dando uma pesquisada na internet, eu achei esse artigo do Plínio Mabezi. Aqui ele mostra como criar uma modelagem do sistema de vendas para Access, eu acho, para um sistema em Access. O artigo dele é muito bom, assim, tem vários detalhes, várias informações sobre como que o sistema vai funcionar, a descrição das classes aqui, que é o que a gente mais vai utilizar, né? E aqui as descrições dos atributos de cada classe. Como eu falei, é um artigo bem completo, tem várias informações interessantes aqui, como, por exemplo, aqui as funções da classe e tal. Só que a gente vai utilizar mais mesmo aqui a parte de declaração das classes aqui do sistema mesmo, da parte de business aqui do sistema, ou seja, a classe produto, a classe venda e a classe cliente. Tem mais uma classe aqui, mas a gente vai utilizar no nosso projeto. Beleza? Então eu vou deixar o link aqui desse artigo para vocês. Aqui tem várias informações sobre esse sistema, como que ele vai funcionar. Então não vou perder tempo aqui falando sobre isso. Só vou dar uma breve explicação aqui no próprio diagrama e daí a gente já vai começar a implementar. Então quem quiser mais informações, só vir aqui. Aqui tem várias outras informações sobre esse sistema. Bom, para a gente fazer aqui o diagrama de classes do nosso sistema, eu estou utilizando aqui o SQL Power Architect. Ele é um software comercial, mas tem uma versão para sistemas não comerciais. Então, para você utilizar ele, é só vir aqui no site do sqlpower.ca. Eu vou deixar o link lá direto para a página de downloads, então é só clicar no link aqui que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E feito isso, vocês vão vir para essa tela. Se vocês já forem membros aqui do SQL Power Software, só digitar senha e e-mail. Caso não, cria faz um registro aqui com e-mail, uma senha, etc. E a senha vai ser enviada para o teu e-mail. Uma outra alternativa é o Dia Diagram, que é um software open source também. Existem várias versões para os mais diversos sistemas operacionais, aqui macOS, Unix, Windows. O Power Architect também tem várias. Eu estou utilizando a versão para Linux, aqui é muito boa. E também é mais uma opção para vocês utilizarem no projeto de vocês. Então, pessoal, esse aqui é o nosso diagrama de classes, é o que a gente vai utilizar para mapear o nosso projeto, mapear as classes do nosso projeto com o Hibernate. Aqui a gente tem essas três classes lá que eu já falei antes. Então a gente tem a classe produto, que tem um ID, um identificador, estoque, um número de estoque do produto que tem no banco, a descrição, uma breve descrição, a data quando ele foi cadastrado, o valor, no caso o valor unitário de cada produto, e aqui a unidade, que pode ser gramas, peso, etc. e tal. Então pacote, essa unidade que na verdade poderia até ser uma outra classe que teria que daí o produto teria uma for key dessa unidade que também teria um cadastro de unidades, etc. Mas aqui a princípio a gente vai usar só como um atributo mesmo, que já quebra o nosso galho. Cliente também vai ter um identificador, um ID, um CPF, e-mail, endereço, data cadastro, nome e a renda, que esse aqui a renda não, na verdade só para cargo de informação mesmo, mas também aqui no nosso projeto não vai ser usado, só para ter como mais um atributo para mostrar na tabela. E a nossa classe aqui principal, que é a que vai receber os relacionamentos, que é a tabela venda, que ela tem um ID, identificador da própria tabela venda, um ID cliente, que é justamente aqui a primary key, que faz referência à primary key da tabela cliente,
uma data de venda, que vai ser a data quando foi feita, quando foi realizada essa venda, e um ID produto, que também faz parte aqui do relacionamento da tabela produto com a tabela venda. Aqui, quando você clica aqui nas associações, você pode definir, por exemplo, aqui a cardinalidade entre as tabelas. Então aqui, ó, a cardinalidade da tabela produto com a venda é 1 para mais, da tabela venda é 0 ou mais. A mesma coisa aqui com a tabela cliente. Então é isso. Aqui uma breve explicação do diagrama de classes. Lembrando que se vocês quiserem fazer mais classes com mais relacionamentos, aqui no caso eu vou usar só relacionamento 1 para muitos, mas também tem relacionamentos 1 para 1, que é no caso, por exemplo, de um cliente que ele tem você quer, por exemplo, colocar um endereço como uma nova classe aqui e quer definir esse endereço com vários CEP, logrador, etc. Então você pode fazer uma classe aqui definida de 1 para 1, que cada cliente vai ter um endereço. E também aqui, como eu falei, no produto, você pode criar uma classe unidades, que daí, só que essa não vai ser 1 para 1. Você pode ter, por exemplo, um produto que tem mais de uma... você pode ter, por exemplo, aqui na classe produto, uma categoria. Então, um produto pode ter mais de uma categoria e uma categoria pode ter mais de um produto. Então, vai ser uma tabela do tipo muitos para muitos. Então tem vários tipos aí de relacionamentos que você pode utilizar no diagrama de classe. Beleza, pessoal, então vamos tentar gravar esse vídeo, porque é a terceira, quarta vez que eu tento gravar e dá problema no som. Então se por acaso ver se alguma parte do vídeo ficar sem som, não é culpa minha, é do meu equipamento aqui, que eu não sei agora se é o microfone, se é o meu computador velho, etc. Mas vamos tentar aqui então. Bom, voltando aqui então ao nosso sistema. Então, como eu falei para vocês, a gente vai começar a criar as classes das entidades aqui, e a gente sempre começa com as pontas, que são as classes que não tem nenhuma chave estrangeira. Então aqui eu vou criar na minha pasta Java Resources uma nova classe. Essa classe vai representar a tabela cliente no banco, e eu vou definir aqui que ela vai estar num pacote chamado cliente. Esse pacote não existe, mas quando eu digitar aqui, o próprio Eclipse vai criar para mim esse pacote aqui. E daí todas as classes que são relacionadas ao cliente, o cliente DAO, o manage bin do cliente, tudo vai estar dentro desse pacote aqui quando eu for criar. Finalizar aqui para criar a classe. Pode ver que ele já cria o pacote, já cria a classe. E aqui dentro da classe que a gente vai usar as anotações do Hibernate para que a gente possa mapear ela para o banco de dados, certo? Então a primeira coisa que a gente vai utilizar aqui é a anotação entity, que ela vai dizer para o Hibernate que essa classe representa uma entidade, que vai ser, no caso, criada uma tabela dessa classe. Aqui também a gente pode definir o seguinte: o nome da tabela no banco de dados. Por que a gente faz isso? Aqui. Porque geralmente os nomes das classes no Java, a gente não usa a mesma sintaxe no banco de dados. Por exemplo, nome de tabela a gente sempre usa em minúsculo. Aqui a nossa classe está com C maiúsculo, então se eu não disser o nome que essa tabela vai ser criada no banco, ele vai criar uma tabela com C, com cliente com C maiúsculo. Então a gente define aqui um name para ele, e eu coloco cliente com tudo minúsculo, que esse vai ser o nome da nossa tabela. Próximo passo, eu vou definir aqui um private integer ID, que vai representar a nossa primary key lá do nosso sistema. Aqui, ó. E aqui, quando a gente define que integer com um maiúsculo, quando a gente define uma primary key, a gente também usa as anotações aqui, esse ID. E também a gente vai usar, como ele é um primary key, ele vai ter o valor automaticamente incrementado. Então a
a gente usa essa anotação aqui, generated value, que ele vai regerar sempre quando eu criar um cliente, ele vai incrementar lá no ID do cliente, certo? E agora é só adicionar os outros campos aqui, CPF, e-mail, endereço e nome, todos eles são string. Então private string CPF, copiar aqui, e-mail, endereço e nome. Beleza? Agora tem mais data, cadastro e renda. Então private date, esse date aqui eu vou importar do date útil, chamada data cadastro, e daí também private, esse aqui vai ser um float, que é a renda. Ok, certo. Aqui também a gente vai usar uma anotação, porque reparem aqui que o atributo data cadastro está em camel case, que também não é o padrão que a gente usa em banco de dados. Então a gente vai usar aqui uma anotação para ele renomear a coluna desse atributo lá no banco. Então é a mesma coisa lá que o table, e a gente vai colocar aqui, como é o padrão geralmente dos bancos de dados, cadastro separado com underline. A gente pode fazer isso para todos os campos, se a gente quiser um nome diferenciado lá no banco, mas como todos os outros nomes vão ser iguais, então não é necessário. Eu vou tirar aqui os espaços, né? E aqui eu vou também pedir para ele gerar todos os get sets para mim. Botão direito, search, get and setters. Seleciono tudo e gero. Ok, gerou todos os gets e sets para mim. Eu não preciso mais fazer nada nessa classe, ela já está mapeada, não tem nenhum mapeamento relacional aqui, é só uma classe sozinha. O mapeamento vai ficar na classe venda, e aqui então já está pronto o mapeamento da classe cliente. Agora a gente precisa arrumar o nosso Hibernate para que ele, quando eu executar o programa, ele persista essas tabelas, ele cria essas tabelas no meu banco de dados. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no Session Factory, eu vou aqui em Mapping e vou adicionar aquela tabela que eu criei. Então a tabela cliente, e clico em Finish. E também eu vou adicionar aqui no Properties Hibernate. Ó, podem ver que aqui tem todos os parâmetros que você pode usar aqui, e a gente vai usar esse HDB2DDL alto, a gente vai usar aqui com o parâmetro update, que sempre quando eu criar uma classe nova ou alterar algum atributo dessa classe, ele vai dar um update nas tabelas e vai criar, caso seja necessário, um atributo novo, uma tabela nova, sempre quando eu executar esse projeto, certo? Vamos ver aqui no search como ficou. Olha, adicionou as duas propriedades novas, certo? Aqui ele sempre vai dar problema com esse name, eu sempre apago aqui e dou um salve e ele não tem mais problema. Beleza? Antes da gente continuar aqui, eu vou selecionar aqui minha tabela, meu banco de dados, quer dizer, sistema vendas, e vou dar aqui um show table para vocês verem que ele não tem tabela criada. Ó, tá vazio. Agora eu vou executar aquele mesmo método main lá, aquela mesma classe conecta, que é essa aqui, e o que ele vai fazer? Ele vai criar uma nova sessão, instanciando aqui um get session do Hibernate, e quando ele instanciar essa sessão, ele vai pegar aquelas configurações lá do Hibernate,
Então, como a gente atribuiu lá aquelas propriedades novas, ele vai então persistir aquelas tabelas no nosso banco de dados. Então eu vou aqui dar um run as Java Application, e aqui no console podem ver que ele vai executar exatamente a mesma coisa que ele executou antes daquela vez. Vai conectar e vai fechar a conexão. Beleza, fechou. Agora eu vou ver aqui se deu certo, se ele criou as minhas tabelas no banco de dados, ó. Beleza, criou. Mas será que ele criou os atributos como eu defini lá nas anotações? Vou dar aqui um desk cliente. E pode ver que ele adicionou todos os campos certinho como eu defini lá na minha classe. Certo, pessoal? Aqui ó, o nome da tabela foi como eu defini lá. O nome aqui da coluna, quer dizer, e o nome da tabela foi como eu defini. São os únicos que estão diferentes dos outros, ó. E aqui todos os tipos também ele define certo. Tem também esse parâmetro que a gente pode colocar, definir lá no próprio Hibernate. E aqui o default também a gente pode definir lá com anotações. Certo, pessoal? Então é isso. Obrigado por assistirem essa aula. Na próxima aula a gente vai terminar os mapeamentos aqui das outras classes, da classe produto e já da classe venda. E não se esqueçam de dar um like aí no canal. E quem estiver acompanhando aí o projeto, também atualizar aqui com o time, com o Subversion, que eu já vou enviar as mudanças que eu fiz nessa aula para uma nova revisão. Beleza? Então um abraço e tchau!